O pôr do sol no Parque Monterey era sempre especial. O sol se punha lentamente atrás das colinas, colorindo o céu em tons de laranja e vermelho. Eu observava do terraço da minha casa há 32 anos. Todos os dias, se o tempo e os negócios permitissem, eu me sentava em uma cadeira com um copo de uísque e observava o dia se esvaindo no horizonte. Hoje, esse hábito parecia especialmente importante. Meu nome é Kilian Brooks. Tenho 67 anos e passei os últimos 30 anos construindo e expandindo a Brooks Transit Solutions, uma empresa de logística que começou com um caminhão velho e meu sonho maluco. Agora, tenho uma frota de 42 caminhões, 3 terminais e uma equipe de 123 pessoas. Transportamos cargas por toda a costa oeste, de San Diego a Seattle. Neste ramo, conheço cada estrada, cada curva, cada parada. Esta manhã, antes de sair para uma reunião com os gerentes do terminal, encontrei uma mancha de sangue na minha camisa. A princípio, pensei que tivesse me cortado ao me barbear, mas havia muito sangue, e vinha de dentro. Limpei-o silenciosamente, vesti uma camisa limpa e dirigi para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu no último mês. Depois de tomar um último gole de uísque, voltei para dentro de casa. Na parede, havia uma foto de Ellen, minha falecida esposa. Ela havia morrido 15 anos antes, de um aneurisma, de repente, sem aviso. Tomamos café da manhã juntos, e à noite, voltei para uma casa vazia. Às vezes, acho que morri um pouco naquele dia também. Depois que Ellen morreu, meu filho e eu nunca nos demos bem. Ezra sempre foi mais próximo da mãe. Ela entendia sua natureza criativa, seu desejo por beleza. Eu o vi apenas como um sucessor da obra que passei a vida construindo. Insisti que ele estudasse administração e aprendesse com meus erros. Ele resistiu. Brigamos. No fim, ele escolheu análise financeira, algo que eu considerava indigno de um homem de verdade. Agora ele trabalha para uma empresa de investimentos em Los Angeles, usa ternos de $2.000 e me olha como uma relíquia do passado. O telefone vibrou. Era a secretária. Sr. Brooks, o senhor se lembrou da sua consulta médica amanhã? Não, Doris. 10 horas da manhã. Eu me lembro. Devo cancelar sua consulta? Sim, por favor. E, Doris, não conte a ninguém para onde estou indo. Claro, Sr. Brooks. Desliguei o telefone e olhei para a parede onde estavam penduradas fotos do desenvolvimento da empresa. O primeiro caminhão foi um Ford velho que comprei com minhas economias e um pequeno empréstimo. O primeiro escritório, uma sala do tamanho de um armário, os primeiros funcionários, 2 motoristas que acreditaram em mim. O primeiro terminal, um antigo armazém nos arredores da cidade que aluguei de graça. E uma foto da inauguração do terceiro terminal, um complexo moderno com sistema automatizado de carga e descarga. Nela, estou ao lado de Ezra e sua esposa Nell. Sorrisos para a imprensa. Sorrisos falsos. Nell entrou em nossas vidas há 7 anos. Uma loira alta, com um sorriso impecável e olhos frios. Corretora de imóveis de uma imobiliária de alto padrão. Ela vendeu o primeiro apartamento para Ezra e depois o coração dele. Nunca contei ao meu filho o que eu achava das escolhas dele. Ele não teria me escutado de qualquer maneira. Mas algo nela sempre me deixava desconfiada. Talvez fosse a maneira como seu olhar rapidamente mudava do interesse ostensivo nas histórias da minha empresa para o smartphone assim que Ezra desviava o olhar, ou a maneira como ela avaliava a casa a cada visita, como se estivesse estimando o seu valor. Servi-me de mais um uísque e recostei-me na cadeira. Amanhã, eu descobriria por que estava tossindo sangue nas últimas semanas. O Dr. Frost era meu médico havia 20 anos. Ele me conhecia, conhecia meu histórico médico e minha aversão a instalações médicas. Quando entrei em seu consultório, ele sabia que era sério. Kilian, o que houve? Sangue, Alan, quando tuço. E às vezes, assim mesmo. Ele me examinou, me encaminhou para exames urgentes e uma tomografia computadorizada. 3 horas depois, ele tinha todos os resultados, e seu rosto dizia mais do que palavras. Câncer de pâncreas, Kilian. Estágio 4, com metástase para o fígado e os pulmões. Quanto tempo? 6 meses, talvez 8, com terapia agressiva. Eu estava olhando pela janela do consultório dele.
Lá fora, no estacionamento, um motorista tentava estacionar um carro grande demais para uma vaga pequena demais. Parecia ridículo e sem sentido, como tantas coisas na vida. Quais são as opções? Podemos tentar quimioterapia. Existem tratamentos experimentais. As chances são mínimas com estágio 4 e metástases estão extensas. Assenti. Nós dois sabíamos o que aquilo significava. Obrigado pela sua honestidade, Alan. Você vai contar para a família? Por quê? O Ezra não se importa. Ele me visita 3 vezes por ano, no dia de ação de graças, no Natal e no meu aniversário. E toda vez ele mal pode esperar para ir embora. E os seus funcionários? A empresa? Eles vão se sair bem. Hayden é um bom diretor de operações. Alan balançou a cabeça. Killian, você não pode simplesmente. Eu posso, Alan. Esta é a minha vida e a minha morte. Quando saí da clínica, não fui para casa. Fui para o escritório da empresa, um grande prédio de vidro nos arredores de Monterey Park. O segurança me cumprimentou com um aceno de cabeça e o elevador me levou ao último andar. Minha secretária, Doris, me olhou interrogativamente, mas eu apenas balancei a cabeça. No meu escritório, fechei a porta e fui até a janela. O terminal principal se estendia lá embaixo, com dezenas de caminhões com o logotipo da Brooks Transit, carregando e descarregando. Motoristas, carregadores, operadores, todos sabiam o seu trabalho. O sistema que eu vinha construindo há anos funcionava perfeitamente. Eu havia criado algo real, algo importante. E agora tudo o que eu precisava fazer era assistir tudo desaparecer no esquecimento. Sentei-me à minha mesa e abri meu laptop. Na caixa de correio havia uma carta de Tobias Ramsay, CEO da Pacific Freight Systems. Eles tentaram comprar minha empresa 2 vezes antes, mas eu recusei. Agora a situação mudou. Respondi à carta, agendando uma reunião para o dia seguinte. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei o carro de Ezra na garagem, uma Mercedes preta de último modelo. Era incomum. O Natal ainda estava a 2 meses de distância, meu aniversário a 4. Estavam sentados na sala de estar, Ezra num terno perfeito e Nell num vestido que provavelmente custava o salário mensal do meu motorista. Levantaram-se ao me ver, fingindo alegria. Pai, Ezra se aproximou e me abraçou sem jeito. Pensamos em passar aqui para ver como você está. Nell sorriu, seu sorriso característico, branco e sem vida. Killian, você parece cansado. Dia difícil. Só um dia normal. Fui até o bar e me servi um uísque. Quer uma bebida? Não, obrigado, respondeu Ezra. Temos que voltar para a cidade. Recostei-me na cadeira e olhei para eles. Então, a que devo esta visita inesperada? Precisamos de uma desculpa para visitá-lo? Ezra tentou fingir estar ofendido. Normalmente, sim. Nell pôs a mão no ombro do marido. Só estamos preocupados com você, Killian. Ezra disse que você tem trabalhado muito ultimamente. A empresa não vai se administrar sozinha. Era sobre isso que queríamos conversar com você. Ezra deu um passo à frente. Pai, você tem 67 anos. Talvez seja hora de pensar em, entregar o controle. Ah, é isso. Tomei um gole do meu uísque e olhei para o meu filho. Para quem? Bem, existem gerentes profissionais, ou você poderia vender a empresa. Sorri. E para quem você está sugerindo que eu a venda? A Pacific Freight te fez uma oferta 2 vezes. Você está acompanhando minhas negociações comerciais? Eu trabalho no ramo, pai. As pessoas falam. Nell sorriu novamente. Killian, nós só queremos que você possa aproveitar umas merecidas férias, viajar, relaxar. Eu pareço o tipo de pessoa que gosta de férias? Não. Ezra suspirou. Você parece um homem que se jogaria na cova de tanto trabalho. Se ao menos ele soubesse o quão perto da verdade estava. Vou pensar no que você disse. Vai. Ele pareceu surpreso. Sim. Agora, se não se importa, eu gostaria de descansar. Como você bem apontou, tenho trabalhado muito. Eles se levantaram,
trocando olhares que não eram um bom presságio. Claro, pai. Passamos aqui neste fim de semana e trazemos o almoço. Não precisa se preocupar. Não é preocupação, disse Nell, fingindo preocupação. É família. Quando eles foram embora, fiquei olhando para a porta fechada por um longo tempo. Família. Era irônico. 15 anos com Ezra mal encontrando tempo para um telefonema e, de repente, tanta preocupação. Algo me dizia que não se tratava da minha saúde ou bem-estar. Tomei outro gole de uísque e olhei para a foto de Ellen. O que você faria se fosse eu, querida? A foto estava silenciosa, mas eu sabia a resposta. Ellen sempre fora pragmática. Ela dizia: faça o que é certo para você, não para eles. Decidi não contar a eles sobre a doença. Não havia motivo para dar-lhes uma desculpa para a falsa simpatia. Talvez pela primeira vez em anos, senti-me grata por nosso relacionamento ter sido tão frio. Eles não notaram nenhuma mudança no meu comportamento ou aparência. Simplesmente não me deram a devida atenção. Amanhã, me encontrarei com Tobias Ramsay e iniciarei o processo de venda da empresa, mas Ezra e Nell não saberão. Pelo menos não ainda. Bebi o resto do meu uísque e subi para o quarto. Precisava de uma boa noite de sono antes de amanhã. Havia um período difícil pela frente, e eu pretendia superá-lo nos meus próprios termos. O escritório da Pacific Freight Systems ficava em uma torre de vidro no centro de Los Angeles. Estacionei meu Cadillac no estacionamento subterrâneo e subi até o 37º andar. A recepcionista, uma jovem de postura impecável, me conduziu a uma sala de conferências com vista panorâmica da cidade. Tobias Ramsay estava me esperando. Era um homem alto, na casa dos 50 anos, com cabelos escuros grisalhos e olhar aguçado. Ao lado dele estavam outros dois, Edwin Price, o CFO, e Abigail Thorne, a advogada da empresa. Killian. Tobias se levantou e apertou minha mão. Para ser sincero, eu não esperava sua ligação. Depois da nossa última reunião, eu tinha certeza de que você nunca venderia a empresa. As circunstâncias mudam, eu disse, sentando-me à sua frente. Posso perguntar o que exatamente mudou? Edwin Price ajustou os óculos. Eu não ia contar a ele sobre a minha doença. Isso poderia ter afetado o preço. Decidi que era hora de seguir em frente. 67 anos é idade suficiente para pensar em mudar de prioridades. Tobias sorriu. E para onde você planeja se mudar, se não for segredo? Ainda não decidi. Viajar, talvez. Essa é uma ideia maravilhosa, Abigail assentiu. Estamos todos trabalhando demais. Então, Tobias cruzou as mãos sobre a mesa. Da última vez, oferecemos 7 milhões. Considerando o mercado e a posição da sua empresa, ainda é um preço justo. Sorri. Nos últimos 2 anos, aumentamos nossa frota em 8 caminhões, inauguramos um novo terminal em Sacramento e assinamos 3 grandes contratos com empresas de tecnologia. 7 milhões era um preço justo naquela época. Agora, estou pensando em um valor mais próximo de 11. Edwin assobiou. É ambicioso. É realista, retruquei. Se quiser, podemos fazer uma avaliação independente. Tobias e Edwin se entreolharam. Não vamos nos precipitar, disse Tobias. Temos nossas próprias estimativas do valor da sua empresa. Abigail, você pode me mostrar? O advogado abriu uma pasta e me entregou várias folhas com números e gráficos. Eles avaliaram minha frota de 42 caminhões, 3 terminais, contratos e carteira de clientes. Segundo seus cálculos, o valor justo era de 8,5 milhões de dólares. Essa avaliação leva em conta todos os ativos? Perguntei, olhando os documentos. Absolutamente tudo, Edwin assentiu. Nem deduzimos o empréstimo do terminal de Sacramento. Eu sabia que eles haviam subavaliado alguns dos ativos, especialmente os imóveis. Mas eu não tinha tempo nem energia para negociar em pé de igualdade. 6 meses de vida não é tempo para se dar ao luxo de negociações prolongadas. 9 milhões, eu disse com firmeza. Esse é o meu preço final. 8,7, Tobias não desistiu. 9, repeti. E quero o negócio fechado em uma semana. Uma semana? Abigail pareceu surpresa. Normalmente, esses processos levam meses.
Você já tem todos os documentos necessários. Eu entrego o restante em 2 dias. Tobias me olhou atentamente. Está acontecendo alguma coisa, Kilian? Por que você está com tanta pressa? Não estou com pressa. Só não vejo sentido em adiar o inevitável. Após uma pausa, Tobias assentiu. Tudo bem, 9 milhões, mas quero que você continue como consultor por 3 meses após o fechamento do negócio para garantir uma transição tranquila. 3 meses. Metade do tempo que me resta, mas eu não tinha escolha. Concordo, mas tenho uma condição. Ninguém, exceto os que estão nesta sala, pode saber da venda até que ela seja oficialmente anunciada, especialmente meu filho. Tobias arqueou uma sobrancelha. Um pedido incomum, mas podemos honrá-lo. Quando você planeja fazer o anúncio? Depois que a integração estiver concluída, daqui a 2 ou 3 meses. Ótimo! Apertamos as mãos e Abigail começou a preparar os documentos preliminares. Olhei para a cidade pela enorme janela da sala de conferências. Em algum lugar lá embaixo ficava o escritório de Ezra. Imaginei o que ele diria quando descobrisse que eu tinha acabado de vender a empresa. Provavelmente me acusaria de não tê-lo consultado, de não lhe oferecer uma participação na gestão, como se ele alguma vez tivesse se interessado pelo meu negócio. 2 horas depois, saí do prédio com uma pasta de documentos preliminares. Agora, eu precisava abrir uma conta para receber o dinheiro e garantir que Ezra não pudesse ter acesso a ele depois que eu morresse. Visitei 3 bancos no dia seguinte antes de me decidir pelo First Pacific. A agência deles ficava longe o suficiente da minha casa e do meu escritório para que eu não encontrasse acidentalmente alguém conhecido. Abri uma conta em meu nome, mas com uma camada extra de verificação. Sr. Brooks, o gerente, um homem de 40 e poucos anos com barba bem cuidada, falou em voz baixa e profissional. Esta conta será totalmente confidencial. Ninguém além do senhor poderá acessá-la sem um código especial. E se algo acontecer comigo, a pessoa a quem você confiar o código poderá acessá-la, mas somente se apresentar uma certidão de óbito e passar por uma verificação adicional. Isso me fez pensar. Em quem eu poderia confiar um código desses? Ezra era inaceitável. Eu não tinha amigos próximos. O trabalho ocupava todo o meu tempo. Doris, talvez? Minha secretária estava comigo há 25 anos, mas mesmo com ela eu não era muito próximo. Vou pensar nisso, disse ao gerente. Enquanto isso, deixe que só eu tenha acesso. Ao sair do banco, recebi uma mensagem do Ezra no celular. Pai, Anel e eu queremos passar aqui hoje à noite. Temos algo importante para discutir novamente. 2 visitas por semana é mais do que eu tinha tido nos últimos 6 meses. Respondi com um breve ok e fui para o escritório. Na empresa, tudo correu normalmente. Ninguém sabia que teria um novo dono em uma semana. Doris me trouxe café e uma agenda de consultas. Sr. Brooks, como foi a sua consulta médica? Tudo bem. Sim, Doris. Só um check-up de rotina. Ela sorriu aliviada. 25 anos. Ela aprendeu a perceber meu humor. Hayden está esperando por você na sala de conferências. O relatório do 3º trimestre está pronto. Hayden Cross foi meu COO nos últimos 7 anos. Jovem, ambicioso, mas com a abordagem certa para os negócios. Se eu tivesse mais tempo, teria considerado vender a empresa para ele. Mas isso não era possível agora. Ele não teria os fundos. A reunião transcorreu normalmente. Os números foram bons. Os lucros aumentaram 12% em relação ao ano anterior. Hayden ofereceu algumas ideias para otimizar rotas e reduzir custos com combustível. Ótimo trabalho, eu disse, fechando a pasta de relatórios. Continue com o bom trabalho. Obrigado, Sr. Brooks. Hayden pareceu satisfeito. A propósito, ouvi dizer que a Pacific Freight está interessada na nossa empresa novamente. Fiquei tenso. De onde veio isso? O mercado está cheio de boatos. Eles supostamente estão coletando dados sobre nossos ativos. Não preste atenção. É só inteligência competitiva. Hayden assentiu, mas havia uma expressão de preocupação em seus olhos. Você não está planejando vender a empresa, está?
Estamos apenas começando a implementar uma nova estratégia de crescimento. Não, menti. Sem venda. Voltei para o meu escritório e sentei-me à minha mesa. Na tela do computador, abri um arquivo com a descrição de todos os ativos da empresa. Valor da frota: $3.200.000. Imóveis: $4.800.000. Contratos e ágio: cerca de $2 milhões. Isso dá cerca de $10 milhões, menos dívidas e impostos, cerca de $9 milhões líquidos. Eu realmente poderia ter conseguido mais se tivesse negociado com mais afinco. Mas qual o sentido agora? 9 milhões, uma quantia que poderia ter mudado minha vida se eu tivesse tido mais tempo. As viagens que contei a Tobias, talvez uma casa de luxo em algum lugar no litoral, todas as coisas que eu não podia pagar enquanto estava construindo o negócio. Mas o principal agora não era como gastar o dinheiro. Era como protegê-lo de Ezra e Nel. Eu não ia deixar um centavo para eles. Não depois de todos aqueles anos de negligência. Não depois da falsa preocupação que surgiu assim que eles perceberam a possibilidade de vender a empresa. Abri uma nova aba no meu navegador e comecei a procurar informações sobre fundos fiduciários e testamentos. Eu precisava encontrar uma maneira de dispor do dinheiro para que ele fosse destinado a algo que valesse a pena. Talvez um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes ou financiamento para startups na área de logística. Algo que deixasse uma marca depois que eu partisse. À noite, cheguei cedo em casa para me preparar para a visita de Ezra e Nel. A geladeira estava quase vazia. Eu raramente cozinhava para mim. Geralmente almoçava em um restaurante perto do escritório e comia o que encontrava no jantar. Hoje, pedi uma entrega de um restaurante italiano, lasanha e uma garrafa de um bom vinho tinto. Não que eu planejasse jantar com eles, mas precisava dar uma aparência de normalidade. Eles chegaram pontualmente às 7. Desta vez, Nel estava com uma roupa mais discreta, um vestido azul escuro e poucas joias. Ezra também parecia mais sério do que o normal. Pai. Ele apertou minha mão em vez de me abraçar. Obrigado por concordar em me encontrar. Esta é a sua casa, Ezra. Você sempre pode vir. Caminhamos até a sala de estar. Ofereci vinho a eles, mas eles recusaram. Queríamos conversar com você sobre algo importante, começou Ezra. Sei que você sempre foi independente, mas estamos preocupados com a sua saúde, Killian. Nel o interrompeu. Você parece cansado. E Ezra disse que você tem cancelado reuniões da empresa ultimamente. Você tem espiões no meu escritório? Olhei para o meu filho. Não, pai. São só pessoas conversando. Você é uma figura importante no setor. Estou bem. Está? Nel se inclinou para a frente. Então por que você estava na clínica na terça-feira passada? Eu congelei. Como eles sabiam? Você estava me seguindo? A gente te viu por acaso. Ezra deu de ombros. Um colega meu estava fazendo um check-up lá e te viu. Mentira. Eu sabia que era mentira. A clínica ficava a 48 quilômetros do consultório dele. Só um check-up de rotina. É normal na minha idade. O que o médico disse? Nel insistiu. Que eu sou mais saudável do que muita gente de 40 anos. Eles se entreolharam. Eu percebi que não acreditavam. Pai, achamos que você deveria tirar férias, talvez até considerar um papel menos ativo na empresa. Como eu disse, a empresa não vai se administrar sozinha. Tem o Hayden, rebateu Ezra. Ele é um bom diretor de operações. Poderia assumir mais responsabilidades. Como você sabe sobre o Hayden? Ezra ficou confuso. Ele, fez perguntas depois da nossa última conversa. Por quê? Porque estamos preocupados, exclamou Nel. Queremos ajudar. Recostei-me na cadeira e olhei para eles. Você está preocupado com a minha saúde ou com a empresa? Você, claro, Ezra pareceu ofendido. Você é meu pai. Eu me pergunto por que essa empolgação só está aparecendo agora, depois de 15 anos em que você mal se deu ao trabalho de ligar. As pessoas mudam, pai. Eu cresci. Percebi que a família vem em primeiro lugar.
Que conveniente, essa constatação veio justamente quando a empresa estava atingindo o pico de valor. Neo empalideceu. Você está nos acusando de interesse próprio? Só estou apontando uma coincidência. Ezra se levantou. Sabe de uma coisa? Estou tentando ter um relacionamento, e você transforma tudo em briga. Você sempre faz isso. Eu não comecei nenhuma briga, Ezra. Só estava perguntando por que você está tão interessado na minha saúde e na minha empresa de repente. Porque somos uma família, ele quase gritava. E porque vejo que você não está conseguindo lidar com a situação. A empresa é grande demais para uma pessoa só, principalmente na sua idade. Eu tenho lidado com a situação há 30 anos. Vou continuar na gestão. Neo pôs a mão no ombro do marido. Ezra, acalme-se. Só queríamos nos oferecer para ajudar. Que tipo de ajuda? Perguntei. Você vai largar o emprego e entrar para a área de logística? Não, mas eu poderia ajudar com o planejamento financeiro, otimização de impostos. Vender a empresa, interrompi. Ele parou de falar. Se você decidir vender, sim, eu posso te ajudar a encontrar o melhor comprador. Você já tem alguém em mente? Na verdade, sim. Ezra pareceu satisfeito. A Pacific Freight não é a única opção. Tem a Global Logistics na Western Cargo. Eles podem ter mais a oferecer. Então é isso. Ele já está negociando pelas minhas costas. Obrigado pela preocupação, Ezra, mas eu decido o que fazer com a empresa. Pai, por favor, não seja tão teimoso. Você sempre faz as coisas do seu jeito, sem consultar ninguém. Esta é a minha empresa. Eu a criei. E o que acontece com ela quando você se aposentar? Ou se, algo inesperado acontecer, tipo o quê? Bem, doença ou outra coisa. Olhei para ele. Não havia preocupação genuína em seus olhos, apenas cálculo. Não se preocupe. Eu estou com tudo sob controle. Neo mudou de tática. Killian, só queremos que você descanse. Consulte um bom médico. Kui disse. Eu cuido de mim mesma, Neo. Foi tudo o que fiz em toda a minha vida. Eles saíram depois de meia hora, descontentes e decepcionados. Ouvi-os discutindo enquanto entravam no carro, algo sobre minha teimosia e a necessidade de ir mais rápido. Fechei a porta e encostei as costas nela. Agora eu tinha certeza de que estavam tramando alguma coisa. Talvez estivessem planejando me declarar incompetente ou apenas esperando minha saúde piorar para poderem assumir o controle da empresa. De qualquer forma, eles estavam sem sorte. Em uma semana, a empresa teria falido e o dinheiro estaria guardado em segurança. Sorri com a ideia e fui para a cozinha. Precisava comer. Amanhã era um dia cheio. Precisava enviar os últimos documentos para Tobias e me encontrar com o advogado para discutir a criação do fundo. Imaginei o que Ezra e Neo fariam quando descobrissem que era tarde demais, que a empresa já havia sido vendida e que eles não receberiam o dinheiro. Talvez eles finalmente mostrassem quem realmente são, e eu estaria pronta para isso. Saí do prédio do banco, sentindo-me satisfeito e cansado ao mesmo tempo. O acordo com a Pacific Freight Systems havia sido finalizado. 9 milhões de dólares, o preço de 30 anos da minha vida, estavam agora depositados em uma conta que ninguém conhecia. A assinatura levou quase 3 horas, com os advogados da Pacifica conferindo cada vírgula, como se temessem que eu mudasse de ideia no último minuto. Tobias apertou minha mão depois que as formalidades foram concluídas. Tem certeza de que quer manter o acordo em segredo? Perguntou. Normalmente fazemos um comunicado à imprensa assim que assinamos. Tenho certeza, respondi. Só me dê um tempo para cuidar dos meus assuntos pessoais. Ele assentiu, embora houvesse uma expressão confusa em seus olhos. Empresários como nós raramente escondem negócios bem-sucedidos. Normalmente, eles se gabam deles sempre que podem. Mas a minha situação era especial. Sentado ao volante, senti a fraqueza chegando. Eu vinha tendo crises mais frequentes nos últimos dias. O Dr. Frost havia prescrito analgésicos, mas tentei tomá-los apenas como último recurso. Não queria me atrapalhar até terminar minhas tarefas. A viagem para casa levou quase 1 hora, preso no trânsito da rodovia.
Quando finalmente estacionei em frente à minha casa, mal conseguia me mexer. A dor no estômago tornou-se insuportável. Lutei para chegar à porta da frente, destranquei-a e literalmente desabei no sofá da sala. Havia um pacote de comprimidos na mesa de centro. Engoli um, bebendo água da garrafa. O médico havia me avisado que eles me davam sonolência, mas eu não me importava naquele momento. Eu só queria que a dor parasse. Não sei por quanto tempo fiquei meio adormecido. A dor diminuiu gradualmente, substituída por dormência. Minha consciência turvou. Imagens do passado passaram diante dos meus olhos: meu primeiro caminhão, o nascimento de Ezra, o riso de Helen, a inauguração do Terminal 3. 30 anos da minha vida se tornaram um caleidoscópio borrado de memórias. Acordei com o som de vozes. Havia alguém na casa. Tentei me levantar, mas meu corpo não me ouvia. A medicação ainda fazia efeito. As vozes vinham da cozinha. Uma era do Ezra, outra da Nell. Não me lembrava de ter dado as chaves a eles, mas talvez o Ezra ainda tivesse uma cópia de quando morava aqui. Não podemos esperar mais, disse Nell. Sua voz estava abafada, mais distinta. Você o viu hoje? Ele mal consegue se levantar. Eu sei, respondeu Ezra. Mas não podemos nos apressar. Se agirmos cedo demais, ele vai desconfiar e mudar o testamento. E se chegarmos tarde demais? E se ele vender a empresa antes de conseguirmos a tutela? Tutela? Do que estão falando? Ele não vai, disse Ezra com firmeza. Conversei com Hayden esta manhã. Não há sinal de venda. Todos os contratos estão encerrados. Nenhuma reunião com potenciais compradores. Então Hayden está trabalhando para Ezra agora. Imagino quanto ele recebeu por suas informações. Mas você mesmo disse que a Pacific Freight está interessada na empresa de novo. Interessada? Sim. Mas estamos longe de fechar negócio. Aparentemente, papai nem retorna às ligações deles. Se eu pudesse, eu riria. O coitado do Ezra não sabe que está uma semana inteira atrasado. Então precisamos acelerar as coisas com a avaliação médica, disse Nell. Falei com o Dr. Whitmore. Ele está disposto a examinar seu pai e dar um parecer de que ele está incapacitado. Tem certeza de que ele vai concordar? Papai parece doente, mas está claramente lúcido. Claro que ele vai. Por $5.000, ele escreve o que precisar. E o juiz Barnes é amigo do meu pai. Ele vai assinar o decreto de custódia sem questionamentos. Então é isso que eles estão fazendo. Me declarar incompetente para que possam tomar o controle dos meus bens. Manobra clássica. E depois? Perguntou Ezra. Quando conseguirmos a custódia, é simples. Você, como guardião legal, vende a empresa. Meu cliente na Global Logistics ainda está interessado. Eles estão oferecendo 10 milhões. E o pai? E o pai? Ele não tem como contestar isso. Vamos encontrar um lugar para ele em Sunset Valley. É uma casa de repouso barata nos arredores da cidade. Ezra parecia inseguro. Exatamente. Por que gastar dinheiro em uma instituição de luxo? Ele não gostaria da diferença em seu estado de saúde de qualquer maneira. O principal é que tem assistência médica básica, e podemos usar a diferença de custo para nossos planos. Fiquei ali, paralisado, não tanto pela medicação, mas pelo que ouvirá. Meu próprio filho e a esposa dele planejavam tirar minha liberdade, vender minha empresa e me mandar para uma casa de repouso barata para morrer, sem nem perceber que eu já estava em estado terminal. Não sei, Nell, hesitou Ezra. Talvez devêssemos procurar um lugar melhor. Afinal, ele é meu pai. Um pai que nunca te apoiou. Que não achava que sua carreira fosse digna de um homem de verdade. Que nem veio ao nosso casamento porque tinha uma reunião importante com um cliente. Eu estava no seu casamento. Queria gritar. Sentei na terceira fileira e aplaudi quando vocês trocaram os votos. E adiei a reunião porque perdi um contrato importante. Mas é claro que não consegui dizer nada. Só consegui ouvir enquanto Nell continuava a envenenar a mente do meu filho. Ele nunca pensou em você, Ezra. Só na empresa dele.
Agora é a nossa vez de pensar em nós mesmos. Com 10 milhões de dólares, podemos comprar aquela casa em Malibu com a qual você sempre sonhou. Podemos viajar sem contar dinheiro. Talvez até ter um bebê. Já estamos ganhando uma boa renda, argumentou Ezra. Por que precisamos de um bebê? Você mesma disse que não queria estragar sua aparência. Isso foi um exemplo, querida. Estou falando de oportunidades, da liberdade de escolha que o dinheiro lhe dá. Houve uma pausa. Eu quase podia ver Ezra hesitando, sua consciência lutando contra a ganância. Quando você quer começar? Perguntou ele finalmente. Imediatamente. Já preparei toda a papelada. Só preciso da assinatura do Dr. Whitmore e da sua declaração ao tribunal. E se meu pai resistir? Ele não pode. Assim que o juiz assinar a sentença, ela entra em vigor. A polícia vai nos ajudar se precisarmos. Você acha que vai chegar a esse ponto? Espero que não. Mas temos que estar preparados para tudo. Você viu como ele é teimoso. Houve outra pausa, e então a voz de Ezra, baixa e incerta. E se ele estiver realmente doente? Quer dizer, realmente doente. Mais um motivo para agirmos rápido, antes que ele faça alguma besteira com o testamento ou com a empresa. Você tem razão. Eu sempre tenho. Ouvi o som de um beijo, depois passos. Vamos dar uma olhada nele, disse Nell. O carro está na garagem, então ele está em casa. Fechei os olhos rapidamente, fingindo dormir. Ouvi-os entrar na sala. Olha, sussurrou Nell. Ele está inconsciente. Não, ele só está dormindo, respondeu Ezra. Está vendo como o peito dele está subindo? Senti alguém se inclinando sobre mim. O cheiro do perfume de Nell era forte, de baunilha. Que comprimidos são esses? Perguntou ela. Não sei. Algum tipo de remédio. Veja o rótulo. Pausa. Analgésico forte, prescrito pelo Dr. Frost há 2 dias. Viu, eu disse que ele estava doente. Temos que nos apressar. Você tem razão. Os passos dele se afastaram. Ouvi a porta da frente bater e, em seguida, o motor do carro ligar. Quando o som finalmente cessou, abri os olhos e sentei-me lentamente. Eu estava tonto, mas senti os efeitos da droga passando. Então, foi isso que eles decidiram fazer: tirar minha liberdade, roubar minha empresa e me mandar para uma casa de repouso barata para morrer. Tudo sob o pretexto de cuidar da minha saúde. Levantei-me, cambaleando, e caminhei até a cozinha. Precisava beber água e organizar meus pensamentos. Havia um pedaço de papel sobre a mesa. Aparentemente, eles o haviam esquecido na pressa. Peguei-o e comecei a ler. Era um requerimento ao tribunal para me declarar incompetente devido à demência progressiva. Minhas estranhas decisões comerciais, esquecimento e comportamento inadequado foram citados como prova. Tudo isso, claro, era mentira. Mas com a assinatura de um médico e o apoio de um juiz corrupto, poderia ter funcionado. Felizmente, eles chegaram tarde demais. A empresa já havia sido vendida. O dinheiro estava na conta e eu me encontraria com um advogado amanhã para constituir um fundo fiduciário em um novo testamento. Mas agora eu precisava agir ainda mais rápido, antes que eles pudessem colocar o plano em ação. Peguei o telefone e disquei o número da Doris. Sr. Brooks, sua voz soava preocupada. Está tudo bem? Sim, Doris. Só queria avisar que não estarei no escritório amanhã. E se meu filho ligar, diga a ele que estou viajando a negócios e não estarei disponível por alguns dias. Claro, Sr. Brooks. Mais alguma coisa? Sim, anote meu número de telefone. Ditei o número da minha advogada para ela. Se acontecer alguma coisa, ligue para esse número. É o meu advogado. O que pode acontecer? Eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Não é nada. É só uma precaução. Depois de conversar com a Doris, sentei-me diante do computador e comecei a pesquisar informações sobre o procedimento para declarar uma pessoa incompetente. Eu precisava saber com o que estava lidando. Descobri que o processo é bastante complicado e geralmente leva várias semanas, mas com um médico e um juiz corruptos, poderia ser agilizado.
Eu não tinha dúvidas de que Nell usaria todos os seus contatos. O telefone tocou. O número do Ezra. Decidi atender para ver até onde eles iriam. Pai. Sua voz soava falsa, feliz. Como vai? Anel e eu passamos aqui esta tarde, mas você estava dormindo. Não queríamos te acordar. Tomei um remédio para dor de cabeça. Dá sono. Dor de cabeça? Acontece muito? Às vezes. Não é nada sério. Talvez você devesse consultar um médico. Anel tem uma amiga que é uma especialista muito boa. Aposto que é o mesmo Dr. Whitmore que prescreveria qualquer coisa que você precisasse por 5.000. Obrigada. Mas eu tenho meu próprio médico, o Dr. Frost. Claro que tem. Só estou dando uma sugestão. Pausa. Eu quase consegui ouvi-lo escolhendo as palavras. Pai, Anel e eu estávamos pensando que talvez você devesse tirar férias. Tirar um tempo de folga. Poderíamos ajudar na empresa enquanto você estiver fora. Não preciso. Tenho tudo sob controle. Mas você parece cansado, e esses remédios? Lhe interrompi. Ezra, agradeço a sua preocupação. Agradeço, mas estou bem. Se precisar de ajuda, vou até você. Tá bom, pai. Como você quiser. Outra pausa. Nell e eu queríamos te convidar para jantar nesta sexta à noite. Você vem? Estarei ocupado na sexta. Talvez em outra ocasião. Ocupado fazendo o quê? Ele não conseguiu esconder sua decepção. Uma reunião de negócios. Sexta à noite. Negócios não têm fim de semana, Ezra. Você deveria saber disso. Ele suspirou. Claro, pai. Outra hora. Então nos despedimos e eu desliguei. Eles estavam claramente com pressa para colocar o plano em ação. O jantar de sexta-feira provavelmente era uma armadilha. Talvez o Dr. Whitmore devesse estar lá para avaliar meu estado. Senti a dor novamente, desta vez mais forte do que antes. Precisei tomar outro comprimido. Enquanto estava sentado no sofá esperando o remédio fazer efeito, pensei em como as coisas haviam mudado tão rápido. Um mês atrás, eu era um homem saudável, dono de uma empresa de sucesso com planos para o futuro. Agora eu estava com uma doença terminal, havia vendido o trabalho da minha vida e descoberto que meu único filho planejava tirar minha liberdade por dinheiro. Mas havia uma vantagem nessa situação sombria. Eu conhecia os planos deles, e eles não sabiam os meus. Eu tinha conseguido vender a empresa antes que eles obtivessem a custódia. Agora eu tinha que proteger o dinheiro e o tempo que me restava. Amanhã, vou me encontrar com um advogado e redigir um novo testamento. Ezra e Nell não receberão um centavo. Vou constituir um fundo fiduciário para administrar meus fundos como eu quiser. E aí vou descobrir como informá-los sobre minha decisão. Talvez eu deva esperar até que eles ajam antes de revidar. O remédio estava começando a fazer efeito. A dor estava diminuindo e, com ela, a clareza de pensamento. Mas, antes de dormir, tive tempo para pensar. Ainda bem que não contei a ele sobre a venda da empresa. Era a única coisa certa a fazer em meio a uma série de erros. Amanhã começou com outra crise de dor. Lutei para sair da cama, engoli um comprimido e fiquei um bom tempo debaixo do chuveiro quente, tentando organizar meus pensamentos. Hoje era o dia de me encontrar com um advogado e começar o processo de proteção dos meus bens contra Ezra e Nell. Depois da conversa que ouvi ontem, não havia dúvidas. Eles só me viam como uma fonte de dinheiro. O escritório de advocacia Goldstein, Harper & Associates ficava no centro de Los Angeles, a poucos quarteirões do escritório da Pacific Freight. Escolhi deliberadamente um advogado com quem nunca havia trabalhado antes. Não queria que Ezra pudesse contatá-lo por meio de conhecidos em comum. Samuel Goldstein era um homem de cerca de 60 anos, com olhar astuto e barba grisalha bem cuidada. Seu escritório tinha acabamento em madeira escura e couro, um estilo clássico que inspirava confiança. Sr. Brooks, ele apertou minha mão. Por favor, sente-se. O que posso fazer por você? Sentei-me na poltrona de couro e olhei para o advogado. Preciso reescrever meu testamento e constituir um fundo fiduciário, e preciso que isso seja feito o mais rápido possível.
Goldstein assentiu, sem demonstrar surpresa. Claro, mas primeiro preciso fazer algumas perguntas. É procedimento padrão. Pergunte à vontade. Você está agindo voluntariamente? Ninguém está te pressionando? Absolutamente voluntariamente. Você entende as consequências de suas ações? Completamente. Existe algum motivo médico que possa afetar sua capacidade de tomar decisões? Hesitei. Deveria contar a ele sobre o câncer? Poderia complicar o processo se Ezra tentasse contestar o testamento. Por outro lado, sem informações completas, Goldstein não conseguiria proteger meus interesses. Fui diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio 4, mas estou são e com bom senso. Seus olhos se suavizaram. Sinto muito, Sr. Brooks. Isso complica as coisas. Os parentes podem tentar contestar o testamento, alegando que a doença afetou seu julgamento. É por isso que estou aqui. Meu filho e a esposa dele planejam me declarar incapacitado e assumir o controle dos meus bens. Descobri isso por acidente, ouvindo a conversa deles. Contei a eles sobre o plano de Ezrenel, sobre o médico corrupto e o juiz. Goldstein ouviu atentamente, tomando notas. A situação é grave, disse ele quando terminei. Mas tem solução. Primeiro, precisamos de um parecer médico independente sobre a sua competência. Tenho contatos de vários psiquiatras respeitados que podem realizar o exame. Quão urgente é isso? Muito urgente. Se seu filho já iniciou o processo, não temos muito tempo. Então vá em frente. O que mais? Precisamos criar um fundo fiduciário com proteção contra credores e ações judiciais. Isso protegerá seus bens mesmo que o tribunal o declare incompetente. O fundamental é nomear um administrador para administrar o fundo fiduciário. Isso me fez pensar. Em quem eu poderia confiar meu dinheiro? Será que eu poderia nomeá-lo? Claro, é uma prática comum, mas eu recomendaria nomear mais uma pessoa para controle extra. Não tenho amigos próximos ou parentes em quem possa confiar. Goldstein assentiu. Nesse caso, podemos nomear uma segunda administradora do nosso escritório, minha sócia, Elizabeth Harper. Ela é especialista nesse tipo de caso. Certo. E o testamento? Assim é mais fácil. Você pode dispor dos seus bens como quiser. Para quem você gostaria de deixar seus bens? Já pensei nisso. Gostaria de usar parte do dinheiro para criar um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes que queiram estudar logística e gestão de transportes. O restante será destinado à pesquisa do câncer de pâncreas. Nenhum beneficiário pessoal? Nenhum. Enfatizo especialmente que meu filho Ezra Brooks e sua esposa Nell Brooks estão excluídos como herdeiros. Goldstein anotou meus desejos. Ótimo. Agora, sobre seus bens. O que exatamente você precisa proteger? 9 milhões de dólares em uma conta na First Pacific. Esse é o dinheiro da venda da minha empresa de logística. A venda? Goldstein arqueou uma sobrancelha. Achei que você ainda fosse dono da empresa. Não, vendi há uma semana para a Pacific Freight Systems. Meu filho não sabe. Ah, entendi. Isso facilita muito as coisas. O dinheiro já está na sua conta? Sim. Ótimo. Vamos constituir um fundo irrevogável e transferir os fundos para a conta dele. Uma vez que o dinheiro esteja no fundo, nem seu filho nem o tribunal terão acesso a ele. Você, como beneficiário, pode usá-lo como achar melhor. Com que rapidez podemos fazer isso? A papelada estará pronta amanhã de manhã. Se o psiquiatra puder fazer a avaliação hoje, fecharemos todas as brechas legais. O que posso esperar que meu filho faça quando descobrir? Goldstein pensou por um momento. Ele provavelmente tentará contestar o testamento e a confiança no tribunal. Alegará que você estava incapacitado ou sob efeito de álcool. Mas se fizermos isso direito, ele não terá a menor chance. E se ele fizer com que eu seja declarado incompetente? Mesmo assim, o fundo protegerá seus bens. Claro, você perderá seu poder de decisão, mas o dinheiro permanecerá seguro e, quando você morrer, será distribuído de acordo com seus desejos. Concordei. Era um bom plano.
Prossiga e cobre pessoalmente pelos meus serviços, não da empresa. Não quero um registro em papel. Claro, Sr. Brooks. Mais uma coisa. Eu recomendo que você se mude temporariamente. Se seu filho realmente pretende obter a guarda, ele pode tentar restringir seus movimentos. Eu não tinha pensado nisso. Para onde você sugere que eu me mude? Temos clientes que fornecem moradia segura nessas situações, de forma totalmente confidencial. Parece um programa de proteção a testemunhas. Goldstein sorriu. De certa forma, sim. Muitas pessoas ricas enfrentam problemas semelhantes. O setor está simplesmente respondendo à demanda. Depois de me encontrar com Goldstein, fui a uma clínica. Ele recomendou o Dr. Rosenthal, um psiquiatra idoso com olhos gentis, que fez uma avaliação completa do meu estado mental, testes, perguntas, exercícios de memória e lógica. Depois de 2 horas, ele deu seu veredito: Sr. Brooks, o senhor é completamente competente. Não vejo sinais de demência ou outro comprometimento cognitivo. Seu raciocínio está claro. Sua memória está em excelentes condições para a sua idade. Obrigado, doutor. Vou precisar de um relatório por escrito. Claro, estará pronto em 1 hora. Enviarei uma cópia ao seu advogado. Voltei para casa naquela noite me sentindo melhor. Apesar do cansaço e das crises ocasionais de dor, o plano começava a tomar forma. Amanhã, o dinheiro estaria no fundo. O testamento seria reescrito e não haveria nada que Esrinel pudessem fazer. Liguei a TV e preparei o jantar, um sanduíche simples e um copo de uísque. Meu apetite estava quase no fim ultimamente. O Dr. Frost tinha me avisado que esse era um dos sintomas. O telefone tocou. Nell. Killian. Boa noite. Sua voz soava doce como melaço. Como você está se sentindo? Tudo bem, Nell. A que devo o prazer? Ezra e eu estamos preocupados com você. Você cancelou o jantar de sexta à noite, e ficamos pensando. Talvez você simplesmente não queira sair de casa. Podemos ir até você. Não será necessário. Tenho uma reunião muito importante no escritório na sexta à noite. Não exatamente, uma reunião privada. Ah, ela parecia curiosa. Posso perguntar com quem? Receio que seja confidencial. Pausa. Killian, Ezra e eu notamos algumas mudanças no seu comportamento. Você se tornou mais retraído. Você tem tomado remédios. Só queremos ter certeza de que você está bem. Estou bem agora, mas obrigado pela sua preocupação. Talvez você devesse consultar um médico. Eu conheço um especialista. Tenho meu próprio médico, e ele diz que estou em ótima forma para minha idade. Claro, ela parecia pouco convencida. Só saiba que estamos sempre aqui para você. Agradeço. Te vejo lá. Sábado, talvez. Talvez. Ligo quando estiver livre. Desliguei e sorri. Eles estavam obviamente com pressa. Fiquei pensando se já tinham entrado com um requerimento judicial ou se estavam esperando o laudo do médico corrupto. Na manhã seguinte, encontrei-me novamente com Goldstein. Ele havia preparado toda a papelada, fundo fiduciário, Novo Testamento, procuração em caso de incapacidade. Está tudo pronto, Sr. Brooks. Só precisamos do seu consentimento para transferir os fundos para o fundo fiduciário. Analisei os documentos. Tudo estava exatamente como havíamos combinado, um fundo irrevogável com proteção contra credores e ações judiciais. Eu, como beneficiário, poderia usar os fundos durante minha vida e, após minha morte, eles seriam distribuídos de acordo com meus desejos. Goldstein e sua sócia, Elizabeth Harper, foram nomeados curadores. Assinado. Assinei cada documento. Ótimo. Agora, temos que ir ao banco para processar a transferência. Na First Pacific, fomos recebidos pelo mesmo gerente que abriu minha conta. Sr. Brooks, que bom vê-lo novamente. O que posso fazer por você? Gostaria de transferir alguns fundos para um fundo fiduciário. O procedimento levou cerca de 1 hora. O gerente verificou a papelada. Preenchemos os formulários necessários, e finalmente, o dinheiro foi depositado no fundo.
US$ 9 milhões estavam agora a salvo de Ezra Nell. Parabéns, Sr. Brooks, disse Goldstein ao sairmos do banco. Seus bens estão seguros. O que vem agora? Temos que esperar para ver como meu filho reage. Se ele pedir a guarda, estaremos prontos. E a empresa? Oficialmente, você ainda é o dono dela, embora tenha vendido. Isso não é problema. A Pacific Freight anunciará a compra em breve. Até lá, você pode continuar com seu comportamento habitual. Por quanto tempo tenho que fingir? Não vai demorar muito. Pelo que você me disse, seu filho e a esposa estão agindo rápido. Eu diria que tudo vai acabar em 1 ou 2 semanas. Ele tinha razão. No dia seguinte, quando cheguei ao escritório, Doris me recebeu com um olhar preocupado. Sr. Brooks, seu filho ligou. Disse que era urgente. O que exatamente ele disse? Que ele tinha uma grande novidade sobre a empresa e que você precisa entrar em contato com ele imediatamente. Dei uma risadinha. Obrigada, Doris. Ligo para ele mais tarde. No meu escritório, Hayden me esperava com outro relatório. Ele parecia tenso. Sr. Brooks, preciso lhe contar uma coisa. Vá em frente. Seu filho me ligou ontem, perguntou sobre as finanças da empresa e queria saber se havia algum sinal de uma venda pendente. Então, Ezra ainda estava reunindo informações. E o que você disse a ele? A verdade é que eu não sabia de nenhum plano de venda, mas ele insistiu muito. Disse que era do seu interesse. Meu melhor interesse, arqueei uma sobrancelha. Essa é uma maneira interessante de colocar. Ele disse que você estava. Hayden hesitou. Que você não estava bem e precisava de ajuda para tomar decisões importantes. E você acreditou nele? Não, senhor. É por isso que estou lhe contando isso. Achei estranho. Obrigado pela sua honestidade, Hayden. Eu aprecio isso. Depois que ele saiu, liguei para o Ezra. Pai, finalmente, fiquei tentando falar com você o dia todo. Tive reuniões. O que houve? Precisamos conversar pessoalmente. É sobre a empresa. O que é o quê? Não por telefone. Quando podemos nos encontrar? Estou ocupado a semana toda. Pai, isso é muito importante. Soube que a Pacific Freight está preparando um anúncio público para comprar a sua empresa. É verdade? Bom, é o seguinte. Alguém da Pacifica vazou, ou Ezra tinha fontes na indústria. Não sei do que você está falando. Pai, por favor. Nada de brincadeiras. Estou tentando ajudar. Ajudar com o que exatamente? Proteger seus interesses? Se você realmente vendeu a empresa, precisamos conversar sobre como lidar com o dinheiro. Investimentos, planejamento tributário. Parece que você já pensa nesse dinheiro como se fosse seu. Pausa. Claro que não. O dinheiro é seu. Eu só quero ajudar. Se eu precisar de ajuda, procurarei um profissional. Sou profissional, pai. Trabalho com investimentos há 10 anos, e em 10 anos, ninguém se interessou pelas minhas finanças. E agora, de repente, você se importa tanto. Você está sendo injusto. Eu sempre cuidei de você. Você já? Me diga a data do meu nascimento. Silêncio. Então uma resposta incerta. 3 ou 4 de novembro. 7 de outubro. Mas obrigado por tentar. Pai, não é justo. Eu só esqueci a data. Isso não significa que eu não me importe com você. Ezra, não tenho tempo para isso. Se a Pacific Freight anunciar algo, você ficará sabendo junto com todo mundo. Então, é verdade. Você vendeu a empresa. Não comento rumores de mercado. Pai, por favor. Somos uma família. Precisamos ficar juntos. Família desde quando? Nos últimos 15 anos, você me visita 3 vezes por ano, no dia de ação de graças, no Natal e no meu aniversário, que você nem consegue acertar. As pessoas mudam. Eu mudei. Desculpe, mas preciso ir. Tenho uma reunião.
Desliguei o telefone, sentindo-me irritada e estranhamente satisfeita ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, pude falar com meu filho honestamente, sem tentar manter a aparência de um relacionamento normal. Foi libertador. Naquela noite, recebi uma mensagem de Goldstein. Sua fonte no tribunal disse que Ezra havia de fato entrado com uma petição para que eu fosse declarado incompetente. A audiência estava marcada para a semana seguinte. Tínhamos apenas alguns dias para nos preparar. Decidi que era hora de ir para o esconderijo que o advogado havia mencionado. Arrumei as malas com o essencial, roupas, remédios, documentos e fui embora sem deixar um bilhete. Que Ezra se preocupasse quando não conseguisse me encontrar. O esconderijo acabou se revelando uma aconchegante casa suburbana, de propriedade de um cliente de Goldstein que viajava com frequência, com um sistema de segurança de última geração, ausência total de vizinhos e todas as comodidades que se poderia desejar. Ali, eu poderia esperar tranquilamente pelo dia. Nos dias seguintes, Ezra e Nell literalmente me inundaram de ligações e mensagens. Não atendi. Goldstein relatou que eles até entraram em contato com a polícia para relatar meu desaparecimento. A polícia contatou um advogado, e ele confirmou que eu estava bem e me escondendo por livre e espontânea vontade. E então a notícia veio à tona. A Pacific Freight Systems anunciou oficialmente a compra da Brooks Transit Solutions por $9 milhões. Um acordo que havia sido finalizado 2 semanas antes. Meu telefone estava lotado de ligações de jornalistas, sócios, funcionários, e claro, do Ezra. Decidi atender a ligação. Pai, é verdade que você vendeu mesmo a empresa? Sim, Ezra, eu fiz. Por que você não me contou? Sou seu filho. É exatamente por isso. O quê? Do que você está falando? Eu sei dos seus planos, Ezra. Como você e Anel queriam me internar em uma casa de repouso barata. Como você ia conseguir a custódia para poder controlar meu dinheiro? Silêncio. Então, isso não é verdade. Quem te disse isso? Ninguém. Eu mesma ouvi a conversa de vocês na cozinha. Na noite em que você me encontrou dormindo no sofá. Pai, você entendeu errado. Nós nunca. Chega de mentiras, Ezra. Eu sei a verdade e sei sobre a declaração que você fez ao tribunal. Pausa novamente. É para o seu bem. Você está doente, pai. Precisa de ajuda. A única coisa que preciso é que você me deixe em paz. Você não receberá o dinheiro da venda da empresa. Ela já está em um fundo que não está disponível para você nem para os tribunais. O quê? Você não pode fazer isso. Eu já fiz isso e reescrevi o testamento. Você e Nell estão deserdados. Pai, por favor. Vamos nos encontrar. Vamos ter uma conversa tranquila. É tarde demais, Ezra. Você fez sua escolha, e eu fiz a minha. Onde você está? Estarei lá. Conversaremos sobre isso. Não, chega de discussão. Vejo você no tribunal. Desliguei o telefone. Uma estranha sensação de liberdade me invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente independente, sem empresa ou falsos laços familiares. Os 9 milhões na conta fiduciária me deram a oportunidade de viver os meses restantes como eu queria. Sem concessões, sem mentiras, sem fingimentos. A doença estava progredindo. Os ataques se tornaram mais frequentes e mais graves. Mas agora eu tinha liberdade, financeira e emocional, e pretendia aproveitá-la ao máximo no pouco tempo que me restava. A audiência judicial foi realizada 8 dias após o anúncio da venda da empresa. Ezra compareceu com 2 advogados e o Dr. Vidmore, o especialista que Nell havia recomendado. Eu fui com Goldstein e um psiquiatra independente, o Dr. Rosenthal. O caso não foi ouvido pelo juiz Barnes, amigo do pai de Nell, mas pela juíza Carlson, uma mulher mais velha, com um olhar penetrante e reputação de incorruptível. Aparentemente, Barnes preferiu se retirar do caso quando soube que eu havia contratado um dos melhores advogados da cidade. A sessão foi curta e, para Ezra, humilhante. Goldstein apresentou o relatório médico do Dr. Rosenthal confirmando minha plena capacidade. Em seguida, ele contou ao tribunal sobre o fundo para o qual o dinheiro da venda da empresa havia sido transferido e o Novo Testamento. Meritíssimo,
disse Goldstein, meu cliente não só é totalmente competente, como também tomou todas as medidas necessárias para proteger seus bens antes que seu filho entrasse com esta petição frívola. O Sr. Brooks sabia que seu filho, que não demonstrava interesse em sua vida há 15 anos, subitamente se interessou por suas finanças após a venda da empresa. Ezra permaneceu impassível, mas eu podia ver suas mãos tremendo. Nell, sentada ao lado dele, empalideceu. Quando chegou a vez de Ezra e seu advogado, tentaram me retratar como um velho doente, incapaz de tomar decisões importantes. O Dr. Whitmore leu um relatório sobre meu transtorno cognitivo progressivo e tendências paranoicas. Meu pai se recusa a receber atendimento médico, disse Ezra. Ele está cada vez mais desconfiado, acusando a mim e a minha esposa de conspirações inexistentes. Só queremos ajudá-lo. A juíza Carlson ouviu atentamente ambas as partes, e em seguida, interrompeu a sessão para tomar uma decisão. 30 minutos depois, retornou ao tribunal. Revisei cuidadosamente todos os documentos apresentados e ouvi os argumentos das partes, disse ela. Com base nos laudos médicos e em minha própria observação do Sr. Brooks no tribunal, não encontro fundamento para considerá-lo incompetente. O pedido do Sr. Ezra Brooks foi negado. Ezra se levantou de um pulo. Meritíssimo, isso é um erro. Meu pai está gravemente doente. Sr. Brooks, sente-se, disse o juiz severamente. Se o senhor tiver alguma nova prova da incapacidade do seu pai, pode apresentar um novo processo. Enquanto isso, este caso está encerrado. Quando estávamos saindo do tribunal, Ezra tentou me alcançar. Pai, espera. Precisamos conversar. Parei e me virei para ele. Sobre o que, Ezra? Sobre como você tentou tirar a minha liberdade. Nada disso era verdade. A gente queria mesmo ajudar, me mandando para uma casa de repouso barata, tomando conta do meu dinheiro. É isso que você chama de ajudar? Nell se aproximou de nós, com os olhos brilhando de lágrimas. Provavelmente falsas. Killian, por favor. Você entendeu tudo errado. Nunca conversamos sobre uma casa de repouso barata. Estávamos apenas discutindo opções caso você precisasse de ajuda. Ouvi a sua conversa, Nell. Ao pé da letra. Sunset Valley é uma casa de repouso barata no subúrbio. Por que gastar dinheiro com uma instituição de luxo? Ele não vai gostar da diferença na sua condição, de qualquer forma. Ela ficou ainda mais pálida. Eu não quis dizer isso. Claro que não, sorri. Você nunca quis dizer nada disso. Goldstein tocou meu ombro. Sr. Brooks, é melhor irmos. O motorista está esperando. Sim, claro. Ezra agarrou minha mão. Pai, por favor, vamos conversar. Não aqui, não agora. Venha jantar aqui na sexta à noite. Só você e eu, sem anel, se quiser. Fiquei pensando. Por que não? Era uma boa chance de esclarecer as coisas. Tudo bem. 7 da noite. Na sua casa. Obrigado, pai. Você não vai se arrepender. Veremos. Na sexta-feira à noite, cheguei à casa de Ezra, nos subúrbios de Los Angeles. Uma grande mansão em estilo colonial. Fruto de uma carreira de sucesso como analista financeiro e corretor de imóveis em uma agência de alto padrão. Ou talvez fruto da expectativa de uma herança minha. Ezra abriu a porta sozinho. Vestia uma camisa simples e calça jeans, algo incomum para ele. Geralmente preferia ternos, mesmo em casa. Pai, entre. Que bom que você veio. Entrei no corredor espaçoso. A casa estava decorada com muito bom gosto. Provavelmente obra da Nell. A Nell não está, perguntei, olhando ao redor. Não, exatamente como você queria. Só você e eu. Entramos na sala de jantar. A mesa estava posta para dois, com velas acesas. Uma garrafa de uísque, meu favorito, estava no centro. Sente-se, por favor. Ezra apontou para uma cadeira. Fiz bifes. Lembro que você sempre gostou de carne boa. Sentei-me, surpreso com a preocupação. Talvez ele realmente quisesse fazer as pazes. Ou seria só mais uma manobra? Ezra me serviu um uísque e se serviu.
A que vamos brindar? Perguntou. À verdade. Ele assentiu, embora houvesse um brilho de preocupação em seus olhos. À verdade. Bebemos. O uísque era bom. Caro. Envelhecido. Pai, quero me desculpar, começou Ezra. Por tudo o que aconteceu, pelo julgamento, por aquelas acusações. Eu realmente achei que estava fazendo a coisa certa. Certo. Para quem, Ezra? Para mim ou para você? Ele baixou os olhos. Eu estava preocupado com você. Você começou a agir de forma estranha, a tomar algum tipo de remédio, e de repente vendeu a empresa sem contar a ninguém. Por que eu te contaria? Você nunca se interessou pela empresa. Isso não é verdade. Sempre tive orgulho das suas realizações. Orgulhoso o suficiente para nem saber quantos terminais ou caminhões eu tinha. Ezra suspirou. Sei que não fui o melhor filho. Depois que minha mãe morreu, fiquei distante. Tem sido difícil para mim. Também tem sido difícil para mim, Ezra. Perdi minha esposa, mas não te dei as costas. Não, você só tentou me forçar a ser uma cópia sua. Você nunca tomou minhas decisões, meus interesses. Um velho rancor ressurgiu. Já passamos por isso muitas vezes. Eu queria que você fizesse parte da causa que criei. Eu queria que você continuasse o que eu comecei, mas você escolheu um caminho diferente, e eu aceitei. Você fez isso? Você parou de falar comigo por um ano quando eu disse que não trabalharia mais na empresa. Isso não é verdade. Fiquei decepcionado, sim, mas nunca parei de me comunicar. Ezra balançou a cabeça. Deixa pra lá. Isso tudo é passado. Quero falar sobre o presente, sobre o que está acontecendo agora. Ok, vamos falar sobre o presente. Sobre você e Anel planejando me internar em uma casa de repouso barata. Pai, juro que nunca concordei com isso. Anel falou sobre Sunset Valley, mas eu disse que encontraríamos algo melhor. Mas a própria ideia de me mandar para uma casa de repouso era algo que você apoiava. Ele ficou quieto. Sim, porque pensei que você estivesse doente e precisasse de cuidados. Eu não sabia que você tinha câncer. Ergui as sobrancelhas. E agora você sabe, disse Goldstein no tribunal. Estágio 4, hein? Por que você não me contou? Você teria acreditado em mim? Ou achou que era mais um sinal da minha paranoia? Ezra abaixou a cabeça. Eu teria acreditado e teria ajudado. Você é meu pai, droga. Estou surpreso que você só esteja se lembrando disso agora, com a empresa vendida e o dinheiro fora do seu alcance. Não é sobre dinheiro. Não é. Sobre o que você e Anel estavam conversando na cozinha? Sobre a casa em Malibu? Sobre viajar? Sobre como vocês administrariam meus milhões? Ezra se levantou de um pulo. Foi Anel, não eu. Ela é obcecada por dinheiro, status, essas coisas todas. E você apenas ouviu e concordou. Eu era fraco. Admito isso, mas nunca quis te machucar. Olhei para o meu filho, um homem adulto que agora parecia um menino assustado. Talvez houvesse alguma verdade no que ele disse. Talvez Neo fosse mesmo a força motriz por trás de todo esse plano. Mas isso não isentava Ezra de sua responsabilidade. Acredito que você não queria me machucar, eu disse finalmente. Mas você deixou acontecer. Você me traiu, Ezra. E não seria a primeira vez. O que você quer dizer? Lembra quando você tinha 22 anos? Você tirou dinheiro do meu cofre para pagar uma dívida de jogo. Ele empalideceu. Você sabia? Claro que eu sabia. Sempre contei dinheiro com precisão. $12.000 desapareceram da noite para o dia. Por que você nunca me contou? Porque eu esperava que você confessasse ou pelo menos retribuísse. Mas você não fez nenhuma das duas coisas. Ezra sentou-se novamente, com os ombros caídos. Eu fui um idiota. Ainda sou. Não sou um idiota, apenas um homem fraco. Ficamos sentados em silêncio. Tomei outro gole de uísque, sentindo o calor se espalhar pelo meu corpo.
Uma sensação agradável que estava se tornando cada vez mais rara ultimamente. E agora? Ezra finalmente perguntou. Agora eu te conto o que realmente está acontecendo. Toda a verdade, Ezra. Respirei fundo e comecei: tenho câncer de pâncreas em estágio 4, com metástase para o fígado e os pulmões. Tenho de 6 a 8 meses de vida, talvez menos. A doença está progredindo mais rápido do que os médicos esperavam. Ezra empalideceu. Tratamento? Não adianta. As chances são mínimas, e os efeitos colaterais tornarão o tempo restante insuportável. Pai, eu não sabia. Descobri o diagnóstico um dia antes de você e Nel começarem a demonstrar tanta preocupação repentina. Que coincidência engraçada, não acha? É realmente uma coincidência. Nel ouviu de seu cliente que a Pacific Freight estava interessada na sua empresa. Achamos que deveríamos ajudar você com a venda. Ajude-me ou ajude-se? Ele não respondeu. A empresa foi vendida por 9 milhões, continuei. O dinheiro está em um fundo administrado por Goldstein e seu sócio. Posso usá-lo enquanto estiver vivo e, quando eu morrer, será destinado a um fundo de bolsas de estudo e à pesquisa sobre câncer de pâncreas. Você não nos deixou nada. Por que eu deveria? Por 15 anos de negligência, por tentar me internar em uma casa de repouso. Eu sou seu filho. Só pelo sangue, Ezra. Só pelo sangue. Ele se levantou e voltou para a janela. De costas para mim. Seus ombros tremiam. Se ele estava chorando ou com raiva, eu não sabia dizer. O que você vai fazer agora? Perguntou ele sem se virar. Vivo o pouco tempo que me resta. Comprei uma passagem para uma viagem ao redor do mundo. Sempre quis conhecer o mundo, mas nunca tive tempo. Agora tenho tempo e dinheiro. Quando você vai embora? Amanhã. Começarei pelo Japão, depois China, Índia, Europa. Sozinho? Sim, é mais fácil assim. Ezra finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos. Eu poderia ir com você, pelo menos parte do caminho. Balancei a cabeça. Não, Ezra. Esta é uma jornada que devo fazer sozinho. Você realmente não vai me perdoar? Nem agora. Eu me perguntei. Perdoar o Ezra depois de tudo o que ele fez, depois de me trair, mentir para mim, tentar tirar a minha liberdade. Não guardo rancor de você, Ezra. Sério mesmo. Mas não tenho nada a te perdoar. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Só estamos seguindo caminhos separados. Só isso. 15 anos de Guerra Fria, e agora você está indo embora. O que você esperava? Uma reconciliação emocionada? Um abraço? Já faz tempo que deixamos de ser uma família de verdade. Não precisa mais fingir. Ezra se aproximou. Não estou fingindo. Sinto muito pelo que aconteceu, pelo jeito como as coisas ficaram entre nós. Eu também, Ezra. Acredite em mim. Eu também. Olhamos um para o outro, dois estranhos, unidos apenas pelo sangue e por um passado amargo. Os bifes vão esfriar, disse ele finalmente. Não estou com fome. Os remédios matam o apetite. Mais um uísque, pelo menos. Eu posso fazer isso. Ele nos serviu uma bebida. Bebemos em silêncio. Não por nada em particular, apenas porque provavelmente seria a última vez que nos sentaríamos assim, só nós dois. Se você mudar de ideia sobre o testamento, começou Ezra. Levantei a mão, parando, não estrague o momento, Ezra. Ele assentiu. Desculpe. Terminei meu uísque e me levantei. Preciso ir. Tenho um voo amanhã cedo. Você pode me avisar onde está, caso algo aconteça? Goldstein saberá. Ele entrará em contato com você se precisar. Ezra me acompanhou até a porta. Ele me abraçou sem jeito pela primeira vez em anos. Adeus, pai. Me desculpe por tudo. Adeus, Ezra. Cuide-se. Saí. A noite estava quente e clara. As estrelas brilhavam intensamente no céu da Califórnia. Respirei fundo, sentindo-me estranhamente leve.
Tudo estava dito, todas as máscaras removidas, sem obrigações, sem expectativas, apenas eu e meu próprio caminho. Entrando no carro, dei uma última olhada na casa de Ezra. Ele ainda estava parado na porta, me observando. Levantei a mão em um gesto de despedida e liguei o motor. Eu tinha um novo dia pela frente e uma nova vida, ainda que curta, mas finalmente minha. Entrei na estrada sem olhar para trás. Alguns laços não podem ser reparados. Algumas feridas não podem ser curadas. Às vezes, a melhor coisa a fazer é seguir em frente. Ao amanhecer, embarquei em um avião com destino a Tóquio. Minha jornada final estava começando. Uma jornada rumo à liberdade, à paz comigo mesmo. Sem companhia, sem obrigações familiares, sem mentiras ou fingimentos. Apenas eu, minhas memórias e o tempo que se esvaía como areia entre meus dedos. Mas agora cada grão de areia importava. Cada momento era verdadeiramente meu.